Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui. Palavra de Deus viva e eficaz, que vem de encontro às nossas vidas. No último programa eu falei sobre que o mundo jaz no maligno, mas há uma solução para tudo isso, que é Jesus Cristo. E hoje eu quero falar então que meus olhos já viram a salvação. Você já viu a salvação? Eu não estou dizendo diante daquela circunstância que às vezes a gente escuta e vê alguns relatos de pessoas que estavam à beira da morte, mas retornaram, mas reviveram e conseguiram ver uma luz no final do túnel grande. Enfim, tudo isso creio que diante daquilo que eles viram pode sim ser uma realidade. Porém, cabe a mim, cabe a você. Eu falo que é fazer o deverzinho de casa. É cumprir a palavra de Deus, ficarmos firmes e constantes na nossa fé, sabendo que Jesus Cristo vai voltar, vai buscar a sua igreja, que isso é uma realidade, que esse Jesus Cristo que marcou a história de toda a humanidade, né? Por isso que hoje é o ano de 2022, depois de Jesus Cristo, ele marcou a história de toda a humanidade e quer marcar a minha história e a sua história também. E eu vou te falar uma coisa, viver sem Jesus pode até ser possível, porque ele te dá o fôlego da vida, ele te dá a vida, ele te dá a saúde, e você então, diante das suas circunstâncias de vida, ou você vai tomar um rumo, que é o caminho para Jesus Cristo, ou você vai tomar outro rumo, que é um caminho para a perdição, que é o diabo. Não tem outra alternativa, meu amigo. São dois caminhos. Ou você vai para um ou vai para outro. Então, viver sem Jesus, você pode até alternar esses caminhos, ou escolher um caminho ou outro. Dá para ir e viver sem Jesus. Agora, morrer sem Jesus, aí já é complicado, ok? Eu quero então retratar isso hoje. Seus olhos já viram a salvação? Você já conseguiu visualizar que a sua vida está na mão de Jesus? E é isso que a gente vai falar aqui. E eu quero trazer então a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 28, que fala sobre Simeão e Ana. Simeão estava ali no templo e ele pediu, falou assim, eu quero ver o Salvador, eu quero ver Jesus, antes que eu morra eu quero ver. E foi-lhe concedido isso. E quando ele estava no templo, então, versículo 28 do capítulo 2 de Lucas, diz assim, Simeão então o tomou nos braços. Os pais de Jesus levaram-o até o templo para que ele fosse apresentado. Por isso que hoje a gente também apresenta, né, o bebezinho ao Senhor Jesus. A gente cumpre uma dessas ordenanças que está na palavra de Deus. E Simeão, então, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão falou assim, opa, eu consegui, eu vi, Jesus está aqui. O remidor, o salvador, o justificador do mundo, aquele que vai salvar o mundo. O Espírito Santo tinha colocado isso no coração dele, assim como o Espírito Santo, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías falou, um filho se nos deu, um filho nascerá, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo que vai nascer. Assim como o Espírito Santo revelou para o profeta Isaías, Simeão também teve essa revelação e falando, eu quero. E aí então, Deus realmente concedeu a Simeão apresentar Jesus. E aí Simeão então vem no versículo 30 dizendo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E você? E eu? Nós já vimos a salvação? Uma vez eu vi alguém dizendo assim, mas a gente não consegue ver Jesus. Realmente, humanamente falando, não. Mas a palavra de Deus diz assim, que aqueles que viram a Jesus, que andaram com Jesus, que foram os discípulos, que puderam estar com Jesus, mas que lá na frente alguns não iam ver Jesus fisicamente falando, mas iriam crer em Jesus. A fé iriam fazer crer. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas que crê que Jesus Cristo é galardoador, que Ele é Salvador. Meu amigo, deixa eu trazer um exemplo para você entender, um exemplo prático que eu e você vivenciamos no nosso dia a dia. Uma vez eu lembro que um pastor conhecido meu, ele estava conversando com um jovem e falando das riquezas da palavra de Deus para esse jovem, e falando sobre Jesus, e falando que Jesus tinha uma obra na vida dele, que é uma realidade. Jesus tem uma obra na minha vida e na tua vida. E aquele jovem foi e falou assim, mas eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi.
Como é que eu vou saber se ele existe? Como é que eu vou saber que ele tem essa obra na minha vida? Então, diante dessa fala, o pastor engasgou e falou assim, caramba! E na mesma hora, o Espírito Santo tocou naquele pastor e ele olhou para uma árvore frondosa que estava perto deles e aquela árvore estava se mexendo, as suas folhagens estavam se mexendo. E o Espírito Santo então tocou e falou assim, fala para ele se ele vê o vento. Ele não vê o vento, mas ele sente o vento. E aí aquele pastor então olhou para aquele jovem e falou assim, tá vendo aquela árvore frondosa? Ele, sim. Você está vendo que ela está se mexendo? Sim, ela está se mexendo. O que está fazendo ela mexer? O vento. Você está vendo o vento? Não. Mas você sente o vento? Sim. Pois é. Jesus um dia realmente, a palavra no Evangelho de João diz que no princípio o verbo se fez carne e se destituiu da sua glória e habitou entre nós. Habitou no meio do teu povo. Então realmente Jesus habitou aqui, Jesus nasceu de Maria, Jesus cresceu, Jesus cumpriu a missão dele, Jesus trouxe para a gente a salvação, foi numa cruz, subiu a cruz como primogênito filho do Pai, mas desceu daquela cruz como ele subiu como unigênito filho do Pai e desceu daquela cruz como primogênito, ou seja, subiu como único, unigênito, mas desceu como primogênito. Por isso que eu e você hoje somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, porque Ele é o primogênito, Ele é o primeiro filho. Nós temos essa possibilidade. Então, aquele jovem falou assim, realmente, eu estou vendo que aquela árvore está se mexendo, mas você está vendo o vento? Você vê o vento? Não. Mas você sabe que o vento está ali, você sente o vento. Você está dentro de casa e você escuta e fala, está ventando. Assim é Jesus hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje, humanamente falando, eu não consigo ver Jesus, mas a palavra de Deus diz que nós vamos ressuscitar aqueles que estão mortos e nós que estamos vivos vamos ter nossos corpos transformados e vamos nos encontrar nos ares com Jesus Cristo ao toque da trombeta. Nós vamos ver Jesus e ainda há solução para mim e para você que estamos vivos fisicamente falando para vermos a salvação. De qualquer forma, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, eu vou ler outro versículo com você, para você entender que toda a humanidade vai ver a salvação. Ou através de Jesus Cristo, como eu estou te apregoando aqui, dizendo que há tempo de você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, ou através do versículo 6 do capítulo 3 de Lucas, que diz assim, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Isso é um alerta para mim e para você. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma realidade. Jesus Cristo veio para que toda a humanidade pudesse achar a salvação, para que pudesse ter Jesus Cristo no coração. Então, dizendo que toda a humanidade verá a salvação de Deus, porém nem todos vão tomar posse dessa salvação. Nem todos vão aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Há aí, para mim e para você, uma possibilidade de a gente ver a salvação e tomar posse dela. De a gente sentir Jesus, mas Ele está presente no nosso coração, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Essa é uma realidade que eu e você temos que vivenciar hoje, na nossa caminhada cristã. Ter Jesus no coração. Por quê, pastor? Deixa eu ler com você lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, para você entender isso. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: o juízo final. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se livros, abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o grande trono branco, todos vão comparecer diante de Deus. Todos vão, ou para uma vida eterna em Cristo Jesus, para uma salvação em Cristo Jesus, para estar eternamente na presença do Senhor no céu, ou para uma perdição eterna. E a gente sabe que essa perdição é o inferno, é o diabo. Não há outra opção, só há dois caminhos, meu irmão, ou o céu ou o inferno.
É a palavra de Deus que diz isso, é a Bíblia que nos contextualiza isso e nós conseguimos perceber essa situação no nosso dia a dia. Ou é céu ou é inferno. Mas a palavra está dizendo aqui do grande trono branco. Oh, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todo joelho se dobrará diante de Deus. Talvez a justiça dessa terra seja falha. E às vezes a injustiça acaba imperando dentro da justiça. Mas há um dia, um grande trono branco, que o justo juiz vai julgar a todos, e todo joelho se dobrará, e ali não vai ter injustiça, ali vai se cumprir a justiça de Deus, ou para a salvação eterna, ou para a perdição eterna. Então, que você hoje possa se arrepender dos teus pecados, dos teus erros, que você hoje possa ver a salvação, sentir a salvação, ter Jesus no teu coração e alcançar a bênção e a vitória sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre guarida no teu coração, que você reconheça Jesus como teu único e suficiente Salvador, que você se coloque diante de Deus e reconheça que há salvação para mim e para você e que você tome posse disso hoje em nome de Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que você possa ver a salvação, sentir a salvação e alcançar o céu em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo programa em nome de Jesus. Amém.